Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Eu sou Ana Zepa, artista orientadora de literatura da região Centro-Oeste. Rede ao vento, se torce de saudade, sem você dentro. Em Pirenópolis, raios e relâmpagos são pirilampos. Chuva de verão, você volta todo ano, a cada estação. Sem saudade de você, sem saudade de mim, o passado passou, enfim. Em seus caramujos, os tristes sonham silêncios. Que ausência os habita? Pelos caminhos que ando, um dia vai ser, só não sei quando. Cortinas de seda, o vento entra sem pedir licença. 2 folhas na sandália, o outono também quer andar. O pato, menina, é um animal com buzina. Na poça da rua, o vira-lata lambe a lua. O ar, a folha, a fuga. No lago, um círculo vago. No rosto, uma ruga. Na sala invadida, devolvida num búzio, memória do mar. Astro-rei some, entre 2 girassóis, um vagalume. Todo outono, folhas belas e mortas caem no sono. 4 horas soaram. Levantei-me 9 vezes para ver a lua. O que esses poemas têm em comum? A forma, ou pelo menos se aproximam de uma mesma forma. São curtos, têm 3 versos, que mais? Todos foram inspirados pelo haikai, ou são haikais. Haikai é um poema de 17 sílabas, uma forma poética fixa que surgiu no Japão por volta do século VII. Teve seu apogeu no século XVII, com as práticas de Matsuo Bashō, e chegou ao Brasil no início do século XX, em 1908. Provavelmente é a menor forma poética existente. São 3 versos. 5 sílabas no primeiro verso, 7 sílabas no segundo verso e 5 sílabas no terceiro verso. 5, 7, 5. No Oriente, o haikai traz basicamente aspectos observados na natureza, com presença menor do eu de quem escreve. O haikai nipônico propõe que a gente se integre ao todo a partir do silêncio desse eu, a partir da observação do mundo, o registro de um instante, uma fotografia. Essa escrita era muito presente em diários de viagem, por exemplo, tendo como precursor o Haijin Matsuo Bashō. Haijin é o termo utilizado para nomear autor de haikai. O haikai nipônico tem a presença forte das estações do ano, o Kigo, que muitas vezes se repete e pode ser associado à nossa impermanência e constantes transformações. No Ocidente, e especialmente no Brasil, as regras foram misturadas ao nosso jeito de ser e existir. Mário Quintana, Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa, todos escreveram haikais em sua obra poética. Outros tantos traduziram, como Monteiro Lobato e Manuel Bandeira, por exemplo. Enfim, é muita coisa para falar em pouco tempo. Eu vou tentar ser breve. Tem as regras próprias de Guilherme de Almeida, que colocou rimas internas. Tem o humor peculiar de Milor Fernandes, que ajudou a popularizar a forma aqui no Brasil nos anos 60 e 70. Tem Paulo Leminski, grande pesquisador de haikai, tradutor de inúmeros haikais, que nos anos 80 tornou-se importante referência para as novas gerações de poetas. Nos anos 80, o haikai se consolidou como uma das mais populares formas poéticas. Tem Giovanni Bafo, grande poeta do verso pouco, do verso ligeiro, e que é da minha geração. E tem ela, Alice Ruiz,
poeta brasileira que muito admiro, que tem uma vasta pesquisa sobre a prática haikaísta e tem uma grande produção de haikais. É a minha Haijin preferida. Seu livro, Outro Silêncio, é dedicado ao terceto e tem uma apresentação incrível dela, tipo uma aula mesmo, sobre essa prática de escrita. Lá, ela traz 13 pontos importantes para nos tornarmos instrumentos de haikai. Sim, nós, escritoras, poetas, podemos ser instrumentos dessa forma, que é uma forma para além da forma, é uma forma de existir. Compartilho aqui com vocês. 1. A ausência do eu. As coisas existem sem nosso olhar e é assim que devem ser olhadas. 2. Solidão. A ideia é estarmos em nós mesmas, centradas, independente de estarmos ou não sós. 3. Grata aceitação. Aceitar com gratidão tudo que nos vem, bom ou mal. 4. Ausência de palavras. Economia. Nada que não seja necessário merece ser dito. 5. Ausência de intelectualização. O haikai deve nascer, explodir, acontecer. 6. Contradição. Essa eu gosto muito. Flagrar o que há de contraditório, sem esforço. 7. Humor. Os monges chamam a si mesmos, por exemplo, de velha saca de arroz. Mas cuidado com o humor que diminui e ridiculariza. O humor não necessariamente é uma piada, é no sentido de leveza, de tirar a solenidade das situações. 8. Liberdade. Livre dos valores e apegos. Só a liberdade cria. 9. Amor. Pela vida e pela morte, pela lua, pelo mosquito. Estar amorosamente no mundo, sem apego. 10. Coragem. Coragem de verbalizar o inverbalizável, de não ser lógico, de desapegar. Coragem de dizer. Isso é preciso em qualquer forma. 11. Materialidade. Como na escrita oriental, temas são concretos, nunca abstratos. 12. Simplicidade. Falar das coisas como elas são, sem perfumar a flor. 13. Ausência de moralidade. Não dar nota às coisas. Não criar conceitos prévios, por exemplo. Parece fácil, né? Gente, é uma prática. Eu entendo que escrever haikais é uma prática de observação do mundo. É uma prática de existência. Bora praticar por uns dias, pelo menos? Como dizer o que observamos, o que nos atravessa, juntando tudo isso em uma forma tão pequena, tão concisa e com essas regras. São poemas bons para a gente praticar uma matemática poética. Bora lá? Pois bem, a proposta do exercício 4 é que você faça um mini diário poético por 5 dias. Bom, se você gostar, vai que vai e segue até não querer mais. Mas aqui a proposta do exercício inicial é isso, são 5 dias. Você vai escrever 5 poemas, um por dia, a partir dessa prática poética, que é o haikai. Registre esses instantes na escrita e me envie através do e-mail anazepa.vocacional@gmail.com. Daí a gente vai conversando por lá e trocando impressões ou tirando dúvidas e afins sobre esse tema. Vamos? Lembrando que vamos juntos construindo novos mundos sem perder a poesia. A referência a obras de outros artistas tem finalidade exclusivamente educacional.